Motociclistas estacionam seus veículos em lugares indevidos dentro do campus da UFSC. Conheça as tendências da moda para a próxima estação. A previsão do tempo e as principais notícias dos esportes e do mundo. E a entrevista Comando em Fuga, que toca nesse domingo no Stop. Agora é meio-dia e 16 minutos e Conexão UFSC está no ar. Não fique surpreso se você estiver andando pelas calçadas da UFSC e uma moto passar bem do seu lado. Muitos motociclistas estacionam nas calçadas, mas tem lugar próprio para isso. Na Universidade Federal de Santa Catarina, muitos alunos, professores e servidores utilizam motocicletas como meio de transporte. Muitas pessoas não estacionam suas motos no lugar correto. Olha, aqui está um exemplo, mas será que isso é regular? As áreas que estão liberadas e formalizadas para uso de estacionamento, elas são reguladas para isso. Vocês podem verificar, ao lado do centro socioeconômico, existe uma área para motocicletas. Elas são, o caminho que as motos fazem é pintada, elas têm placas de sinalização que orientam pedestres e motociclistas. O que eu acho é que aqui há uma acomodação cultural. A posição do Centro de Comunicação e Expressão é contrária. Em razão da inexistência de estacionamento de motos nas proximidades do CCE, nós temos orientado a segurança e os motociclistas para que usem os bicicletários como estacionamento de motos. Fomos procurar quais lugares na UFSC tem estacionamento para motos. Aqui no Centro Socioeconômico tem um estacionamento próprio para motocicletas, com as demarcações para cada uma. Outros lugares que também tem estacionamento para motos é aqui no CTC, com uma placa exclusiva. Aqui no CCS e no SED também. Saindo da calçada e indo para o varandão do CCE, acontece amanhã às 5h30 da tarde o encontro do GOSE, o Coletivo Universitário pela Diversidade Sexual. Na reunião vai ser discutida a agenda de atividades desse semestre e um dos destaques é o 10º Encontro Brasileiro da Diversidade Sexual. O coletivo é aberto para todos os estudantes. Caso você queira participar, é só curtir a página no Facebook e ficar atento às próximas reuniões. E você provavelmente já parou na frente de uma TV para assistir o Goku ou o Pokémon. Mas você sabia que o nome desses desenhos é anime? Agora, você sabia que existem eventos só sobre anime? Mil desses fãs se reuniram na Faculdade Bardal, que fica na Trindade, para a 4ª edição do Anime Gakuen. E o que não faltava lá eram coisas para se fazer. Tinha fliperamas, jogo de cartas colecionáveis, oficinas de encadernação e origami, e jogos interativos de dança. Entre os diversos concursos, aquele que mais chamou atenção foi o de apresentação cosplay. Agora, quem quisesse levar uma lembrança para casa ou completar a sua coleção, podia passar em um dos vários estandes que tinham no local. Você podia encontrar mangás, DVDs, toucas e até camisetas estampadas. E pelo que dizem os vendedores, é um ótimo negócio montar um stand num evento de anime. Perguntei a eles como estavam as vendas. Boas, bem boas, estão bem bacanas. Olha, bem mais do que o esperado, bem acima, aliás, do esperado. E depois de ver tantas lojas, tantos cosplays e tantas toquinhas, eu não resisti e comprei a minha. Para encerrar o evento, nada melhor que uma banda cover de músicas de anime. E agora vamos continuar falando do Japão e de outros países no Giro Internacional. Ontem, em pronunciamento oficial, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihiko Noda, indicou Makoto Taki como novo ministro da Justiça. A indicação aconteceu depois que seu antecessor, o ex-ministro Keisho Tanaka, pediu demissão. O porta-voz do ex-ministro alegou que Tanaka deixou o cargo por motivos de saúde, mas a imprensa do Japão relacionou a saída com o envolvimento com a máfia japonesa. Integrantes da cúpula italiana de previsão e prevenção de grandes riscos renunciaram ontem, um dia após cientistas renomados serem condenados a 6 anos de prisão por homicídio culposo.
Os especialistas foram condenados por não terem previsto a real magnitude de um terremoto, que matou mais de 300 pessoas em 2009 na cidade de Áquila. Ontem foi a primeira vez que um chefe de Estado visitou a faixa de Gaza desde que o grupo Hamas assumiu em 2007 o controle do território. O presidente do Catar, Mahmoud Abbas, elogiou o plano de Doha de enviar para Gaza mais de 250 milhões de dólares e destacou a importância da visita no reconhecimento internacional dos líderes palestinos. Se lembra daquele jogo que aconteceu semana passada entre Alemanha e Suécia? A Alemanha estava ganhando de 4-0 e a Suécia empatou aos 48 do segundo tempo. E o Criciúma bem que tentou, mas não conseguiu fazer a mesma proeza ontem, contra o Barueri. O time do interior paulista fez a sua parte e abriu 4-0 contra os catarinenses. Aí, o Tigre até começou a reação, marcou 3 gols e encostou no placar. Mas ficou só nisso mesmo, Barueri 4, Criciúma 3. Com a derrota, o Tigre perdeu a liderança, que agora é do Goiás. O time goiano venceu o Asa de Arapiraca por 4-0 no Serra Dourada. E ontem também teve rodada da UEFA Champions League. O Chelsea, provável adversário do Corinthians na final do Mundial de Clubes, perdeu. O jogo foi na Ucrânia contra o Shakhtar Donetsk. Todos os gols foram marcados por brasileiros. Para o time ucraniano, Alex Teixeira, ex-Vasco, e Fernandinho, ex-Atlético Paranaense, marcaram. Oscar, ex-Internacional, diminuiu para o Chelsea. Placar final, Shakhtar 2, Chelsea 1. Outro jogo em que só brasileiros fizeram gols foi Spartak Moscou e Benfica. Os gols do time russo foram de Rafael Carioca e de Jardel, contra. Lima fez o gol do Benfica. Hoje à noite, pela Série A do Brasileiro, o Figueirense entra em campo. O jogo é contra o Botafogo, às 10 da noite, no estádio Orlando Scarpelli. O grande destaque do jogo é a presença do craque holandês Clarence Seedorf, ex-jogador de times como Milan, Real Madrid e Inter de Milão. E esse foi o Boletim Esportivo de hoje. É com vocês! E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não perca o segundo bloco, Conexão UFSC, que volta já. Oi pessoal, eu sou o Marcos Castel, sou jornalista do Grupo RBS, multimídia, comentarista, estou lá na TV, estou na rádio, estou no jornal e estou na internet. Estou aqui hoje para convidar vocês para acompanhar o TJ UFSC, jornal da moçada aqui da universidade, todos os dias às 5h30 da tarde. E aproveita o embalo, vai lá, curte a página no Facebook da galera, falou? Agora é 12h e 26 minutos e o Conexão UFSC está de volta. Desde a manhã de ontem, cerca de 70% dos servidores de saúde de Santa Catarina estão parados. No dia 9 desse mês, o sindicato anunciou a greve em todos os hospitais públicos do estado, mas, a pedido do governo, suspendeu o movimento. Foi solicitado um prazo de 15 dias para que o governo apresentasse uma nova proposta ao Sindisaúde, o que não aconteceu. Enquanto as partes não entram em acordo, os serviços de urgência e emergência serão mantidos. Já as consultas, exames e cirurgias eletivas que estavam agendadas foram cancelados. O julgamento do mensalão entrou ontem na fase final. No desfecho, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram absolver réus das acusações em que a votação tinha ficado empatada. Ao todo, foram 12 absolvidos e 25 condenados. Após 3 meses de julgamento e mais de 200 horas de sessão, o Supremo Tribunal Federal comprovou a existência do esquema de compras de voto de parlamentares com dinheiro público. Ontem, os ministros do Supremo começaram a debater a chamada dosimetria, que é a determinação da pena exata para cada crime cometido pelos condenados. O primeiro caso a ser tratado foi o de Marcos Valério, que até agora foi condenado a 11 anos e 8 meses pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. E continua a maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest. E se você não foi ainda, corra, porque ela acaba nesse domingo. O primeiro final de semana da Oktoberfest foi muito agitado. E não é à toa. Milhares de pessoas aproveitaram o feriadão para curtir a festa. O desfile de sábado atraiu 20 mil pessoas, que acompanharam a centopeia, fanfarras e danças folclóricas, tudo regado a muito chopp. E depois do desfile, a festa continua. As filas para entrar nos pavilhões estavam longas, mas não atrapalharam. Vem de onde? São Paulo, capital. E vale a pena passar por essa fila toda?
dá pra ver pela minha cara, né? Só no sábado, 77 mil pessoas compareceram. Para os Fritz e Fridas, a entrada é gratuita e não tem fila. Podemos sempre vir atrás de tipo, assim, vale muito a pena, né? A gente se sente mais à vontade na festa, dá pra se sentir melhor e se ambientalizar melhor com a festa. E parece que a Oktober teve alguns problemas na segunda-feira, né? Foi por causa da chuva intensa que atingiu todo o estado. 2 dos pavilhões foram alagados e houve problemas no equipamento. O show, que ia começar às 6 da tarde, só começou às 7. E a previsão do tempo para esse final de semana também não está ajudando. Confira mais detalhes com Guilherme Porcher. A área de instabilidade que trouxe temporais para Santa Catarina no início dessa semana se afastou para a região sudeste. Mas o tempo ainda permanece instável no litoral norte. Já nas outras áreas do mapa, o tempo permanece seco e a temperatura cai. Nessa quarta, a temperatura não deve passar dos 9 graus em Lages e dos 23 em Chapecó, Criciúma e Blumenau. Já para a capital, a previsão é de que nos próximos dias a chuva volte a cair, com a temperatura oscilando entre 15 e 28 graus. E no domingo de eleições, quem for votar no período da tarde deve se preparar. Estão previstas pancadas de chuva com a temperatura na casa dos 30 graus. Apesar da chuva, o calor veio para ficar. Você já sabe o que vai colocar no armário no lugar dos casacos? A nossa repórter Mariana Nascimento foi às lojas para descobrir as tendências para a próxima estação. Aqui em Florianópolis, a primavera chegou há pouco mais de um mês. E por isso, está mais do que na hora de você saber o que usar nessa primavera-verão 2013. Será que você já sabe? Olha, na verdade eu tô meio por fora, mas eu sei que vai ser bastante colorido, max polar, sapatilha, shortinho, o sneaker também vai estar bem na moda, eu já tenho bastante max polar e bastante colorido, estampa também, misturar estampa. É isso mesmo! E para você que não quer ficar fora de moda, preste atenção nas nossas dicas. Agora é o momento de ousar. Os acessórios grandes e chamativos estão em alta, como os maxi colares, azul, laranja, rosa neon e os pretos e dourados, para arrasar na balada. Você deve estar se perguntando, que calçado usar? Os sneakers estão com tudo. Além de confortáveis, é uma ótima ideia para ficar bem no salto. No verão, opte pelos sneakers abertos. Você encontra modelos a partir de R$ 130. Já nas sapatilhas, você pode variar entre as Pip-Toes bicolores ou as sapatilhas com spikes. E como combinar tudo isso num look? Eu mostro para vocês. Olha só o meu look de arrasar. Estou arrasando com maxi acessórios, com a minha camisa de estampa animal print e com a minha saia de spikes e caveira. Viu, gente? Não é tão difícil assim ficar na moda. Espero que você aí de casa tenha ficado na moda com as nossas dicas. Até mais! E você já tem lugar para usar todas essas dicas de moda. Amanhã começa o UFSTOC e tem programa para todos os estilos. O festival reúne grupos de teatro, bandas, apresentação de dança, mostras de fotografia, teatro e muito mais. E para entrar no clima, a gente convidou a banda Em Fuga para vir aqui contar um pouquinho da história deles e dar uma palhinha de como vai ser o festival. O show deles está marcado para domingo às 5 horas da tarde. E aí, meninos, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então vamos começar pelo básico. Como vocês começaram a banda? Então, a banda ela surgiu em 2008 e no início assim, a pretensão era de ser uma banda de cover e as composições foram surgindo naturalmente assim, nos ensaios. Daí a gente decidiu esquecer um pouco os covers e começar a compor mesmo. Daí surgiram 2 EPs e agora a gente está em processo de gravação do CD, né? Já lançamos 6 músicas aí na internet pra galera baixar. E o que as pessoas podem esperar do show de vocês? Vocês fazem covers ainda ou vocês tocam mais as músicas próprias agora? A gente tá fazendo show, pelo menos esse do UFSTOC, vai ser de músicas próprias, né? A gente tá aproveitando essa oportunidade para mostrar o nosso trabalho, não necessariamente reproduzir, né, o trabalho de outros artistas. No nosso show mesmo, assim, a gente sempre toca cover, mas nesse do UFSTOC a gente vai tocar músicas próprias mesmo para divulgar o nosso trabalho, aproveitar essa chance, né? E desde o início vocês decidiram que as músicas iam ser só em inglês ou vocês têm algum plano de trocar em português também? Pois é, desde o início a gente já decidiu que seria em inglês e também se a gente mudasse agora ia ser uma coisa meio, ia descaracterizar a banda, ia ser uma salada, assim, a gente fazer uma música em português, outra em inglês. E daí a gente decidiu que seria só em inglês e também, assim, a gente tem recebido um feedback muito legal das pessoas, a gente tem
falado com pessoas de outros países, e esses dias chegou um cara do Chipre, assim, falando que tinha ouvido a banda e tinha gostado. A gente tem fã em tudo quanto é lugar, na China, no México, e isso faz com que a gente acredite que a gente está no caminho certo, né? Porque cantar em português, a gente ia meio que se limitar ao Brasil, assim, e a gente quer que o nosso som, porque já que o inglês é tão bem aceito no Brasil, por que a gente não canta em inglês e a gente consegue falar com mais gente, né? Então... Claro, e a gente viu que em alguns shows vocês usam máscaras e às vezes pintam o rosto. De onde que surgiu essa ideia? Então, essa ideia surgiu por causa do clube, que é um projeto daqui de Floripa, né, de Santa Catarina, mas que tem sede aqui em Floripa, de bandas, um coletivo de bandas que todo mês tem a festa do clube com bandas daqui, são 12 bandas hoje. E na primeira festa que a gente tocou do clube, a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar, sei lá, vamos fazer como se fosse realmente uma festa, né, de celebração e tal. E era bem no carnaval, daí a gente decidiu ir de máscara, de bicho, de fazer uma coisa meio saltimbancos, assim. Daí cada um foi com uma máscara de um bicho, a gente achou legal, a galera, daí a gente tirou foto, a galera começou a falar que, pô, é legal o figurino de show de vocês e tal, essas máscaras. Daí, tudo bem, eu vou começar a adotar isso. Daí no outro a gente já pintou o rosto. Daí também agora no Upstock a gente tá preparando uma coisa legal também pra fazer, diferente. E quem for vai ver. Ah, legal. Em 2010 vocês venceram a Batalha de Bandas e tocaram no SW. A gente queria saber como foi essa experiência de tocar em um festival que é tão importante. Foi bastante, assim, foi um marco pra gente, assim, na nossa carreira, né? Foi quando a gente parou e falou, olha, até que a gente não é tão ruim. A gente participou desse concurso, assim, foi um concurso nacional, a gente se inscreveu sem pretensão nenhuma, até como pro Upstock, assim, a gente se inscreveu, vamos se inscrever, né, o máximo que vai acontecer é a gente não ganhar. Daí a gente foi a banda mais votada do Brasil. Daí depois a gente foi pra final lá em Porto Alegre e falou, mas agora na final a gente vai tocar ao vivo, eles vão ver que a gente não é tão bom. Daí a gente ganhou. Daí a gente, então é bom. Daí a gente tocou lá e foi demais. A gente tocou na noite que a gente queria ir pra assistir, assim, sabe? A noite que tinha Incubus, a noite que tinha Linkin Park. E a gente foi pra tocar. E foi muito, muito prazeroso, assim. Foi uma coisa que a gente não vai esquecer jamais. E as expectativas pro show do Upstock, os preparativos, como é que... Então, são as melhores possíveis. A gente está ensaiando bastante, a gente quer preparar um show bem legal, diferente, porque a gente ficou um tempo sem tocar também. O Rodrigo, né, que é o nosso baixista que não está aqui, ele estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, a gente ficou um tempo parado. E agora a gente retomou os ensaios, retomou as gravações também. E pro show, assim, a gente está preparando uma coisa bem legal, um show bem legal, porque tem bastante amigos nossos, tem pessoal daqui de Floripa que não tinha ido no nosso show ainda, porque nesse meio tempo muita gente conheceu o nosso som, então... a galera tá esperando e a gente quer fazer valer a pena essa espera, assim, né? De tanto tempo. Legal. E nesse clima que vai acabando a edição de hoje do Conexão UFSC. A gente gostaria de agradecer muito a participação de vocês e convidar todo mundo para conferir o Upstock nesse final de semana. E é nesse clima que a gente encerra o Conexão e a gente vai ficar aqui ouvindo uma musiquinha deles. Uma boa tarde para você que está em casa. Uma boa tarde e até a próxima edição do Conexão UFSC. Here I am, it's been a while since you left me on my own and packed yourself to nowhere. Where are you? Would you miss me? Burning songs we've never done, hounding steps around us. I just can't fake it, it's been too hard, but it's time to face the truth until the night gets colder. But when I close my eyes, it's crystal clear. I found in me who you're supposed to be. I'm taking over it. What's gonna take you to turn back time? No, I don't care, I just don't mind no more. Oh, wherever you are, I'm never gonna hurt you. If you just say a word, then I go straight back to your heart.